Boa noite, já estamos ao vivo. Olha só, www.fundomarlenecolé.com.br. Deixa eu fixar aqui o Fundo Marlene Colé. E hoje eu vou conversar com o jornalista, crítico, dramaturgo, Dibe Carneiro Neto. E o meu convidado já está aqui. O Instagram está comunicando vocês. A gente vai conversando por aqui. Vocês vão acompanhando daí e chegando. Já enviei para o Dib, guardando o Dib aceitar aí. Oi, querido! Pedro, tá bom? Tudo bem aí? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia, na paz, quietinho aqui em casa. Dib, você é de São José do Rio Preto. Sim, eu mesmo, nascidíssimo, em 1961, ano que vem faz 60 anos. Imagina, mas com a carinha e com a cutis de 35. Sei, tá bom. Obrigado, Pedro, muito gentil, muito gentil. Você tá bombando, né, menino, nessas lives, que máximo. O melhor dessas lives é ter uma figura como você, sempre que pode, como espectador, e aí a gente troca, você vem ser entrevistado também. E você é espertíssimo, eu adoro isso, sabia? Você está entrevistando uma pessoa e com a outra mão você já está ali chamando o outro que está lá no público e vamos fazer e não sei o que é lá. E você vai e pega o público para fazer a próxima live. É muito legal isso. É Muito assim que a legal. gente vai agregando pessoas na vida, né? É, exatamente. Não, e ainda você foi espertíssimo de ter a Nanda Roveri com você, que eu ouvi outro dia que ela está te ajudando a recrutar a gente. Né? Não poderia ser pessoa melhor. Ela conhece tanta gente, é do bem do teatro, uma pessoa que todo mundo gosta. Que legal, Pedro. A Nanda Eu é um fico amor. muito honrado, viu, de você estar aqui. A Nanda é uma querida, a gente se fala sempre. Eu não posso esquecer, assim, tive muita ajuda de muita gente. Tânia Bondesan, Elisa Andreato, Marcelo Várzea, Josiantelo, Débora Olivieri, agora Claudinho, Gabriel, você. Claudinho já chegou por aqui, viu, Dib? Ai, que medo, meu Deus, ele vai aprontar, pelo amor de Deus. Ah lá, começou, começou. Dib, aquela pergunta que não quer calar nesse nosso bate-bola, jogo rápido. Vou até dar uma de Marília Gabriela, tirar o óculos, tentar Sei. colocar uma tensão na pergunta, porque eu estou aqui com o ponto e o meu diretor, Cláudio Fontana, lançou uma pergunta para você. Dib Carneiro Neto, live é teatro? Olha, vou responder com toda a honestidade e seriedade possível. Não é teatro, não é teatro. Você sabe, Pedro, vamos já engatilhar então a conversa nesse ponto. Vou dar uma resposta completa para você. Eu comecei com esse assunto, a fomentar muito esse assunto no meu site, pecinhaeavovozinha.com.br, especializado em teatro para crianças e jovens. Um Quero belo só dia te dessa. falar uma coisa. Pecinha é a vovozinha. É isso, exatamente isso. Com o dedo ainda assim, ó. E aí, Pedro, você sabe que um belo dia, nessa pandemia, o Cláudio Saltini, um grande diretor inquieto, uma alma inquieta do teatro para crianças, me mandou vários WhatsApps comentando isso, dizendo live não é teatro, não sei o que lá, que absurdo chamar de teatro. Aí eu virei e falei para ele, posso transformar isso tudo que você escreveu num artigo e publicar no meu site? Você é jornalista, Pedro, você sabe que a gente vai fazendo polêmica e vai transformando tudo em notícia. E aí, isso virou um artigo do Saltini, que também deu muito ibope. A partir daí,
outros 3 artigos foram surgindo espontaneamente por pessoas no meu site. Aí surgiu o Nicolas Caratori, da companhia Fábrica de Sonhos, um iluminador muito legal, e ator, e palhaço, clown. Ele disse assim, olha, ok, não é teatro, mas usa o teatro como matéria-prima. Aí ele escreveu um artigo sobre isso. Dali a pouco apareceu o Dario Uzan, de uma outra companhia, e escreveu para mim assim, olha, Dib, eu escrevi um texto, será que você publica? O texto dele vai na seguinte linha, nenhum teatro cabe em qualquer tela, não importa o tamanho da tela, teatro não é feito para tela nenhuma. Aí apareceu a Flávia Garrafa, uma grande atriz, comediante, dramaturga, psicóloga, diretora. A Flávia Garrafa falou assim, ô Dib, está todo mundo dizendo que os artistas de teatro estão se reinventando. Que bobagem é essa? Reinventando significa que a gente vai parar de fazer o que a gente fazia e começar a fazer outra coisa, mas ninguém vai parar de fazer teatro. A gente está inventando um outro jeito de fazer uma outra coisa enquanto o teatro não vem. Aí eu falei para ela, escreve também para o meu site. Ela escreveu um 4º artigo. Então, eu fiquei alimentando um pouco. É por isso que o Cláudio está brincando comigo, live é teatro, não é teatro. Mas, em essência mesmo, isso não deveria nem estar sendo discutido, não é verdade? Teatro é teatro, tem que ter o público ali, senão não é, é outra coisa. Outro dia mesmo, teve um link do teatro na Grécia, sábado, todo mundo viu, todo mundo se emocionou, inclusive eu. Aliás, Agora, o seu Instagram partiu para todos os grupos de atores de teatro. Minha turma da pós-graduação do Célia Helena, alguém compartilhou lá no grupo. Eu não resisti, gravei da televisão, eu adoro fazer isso, gravei com o celular, pus lá. Mas só quem viu teatro é quem estava lá com eles, na Grécia, naquele momento. A gente viu uma coisa gravada. A gente queria olhar para um lugar... viu uma gravação de um espetáculo, né? Sim, que emocionou do mesmo jeito, um registro. Você queria olhar para um ator, não podia porque a câmera estava no outro. No teatro, não. No teatro, você olha para onde você quiser, você está lá junto com eles. Isso é teatro. O resto são coisas que estão sendo feitas, experimentos híbridos de várias linguagens, que emocionam. Eu me emociono, sim, vendo todos esses artistas se virando para fazer essas coisas. Eu mesmo escrevi isso no meu site. Mas é isso, não deveria estar sendo discutido se é teatro ou não. Não é teatro. Vai ser teatro quando a gente puder voltar lá. E poder... É uma performance online que veio agregar esse momento e que no outro momento, onde pudermos pisar no tablado e que o público vai voltar sedento pela arte, né? E não só pelo teatro, mas vai estar sedenta pelos shows, pela sala de cinema, pelas exposições de arte plástica, de tudo. Eles vão voltar sedentos, consumindo. Neste momento, essa performance ela vai poder ajudar naquele teatro menor. Então, você vai poder vender um tanto de ingresso presencial, um outro tanto online. Pessoas que não estão nos grandes centros vão ter a oportunidade de assistir a alguns espetáculos, um registro desses espetáculos, mas vão ter. Eu acho que é algo que realmente não é teatro. O teatro ele tem toque, cheiro, gosto, presença e tudo mais, mas este momento que nós estamos vivendo e essa performance online, ela vai ficar junto com o teatro. Mas o teatro não vai acabar nunca. Não, isso não vai substituir. Não substitui de jeito nenhum. E você sabe que eu não sou contra, de jeito nenhum, o registro do teatro no palco pelo audiovisual como forma de memória do teatro. Documento para a gente ter para sempre e saber como aquele diretor, naquela época, fez aquilo. Olha o figurino. Mas não é que você está vendo teatro. Você está vendo um documento, um registro que vai servir para a memória do teatro um dia, que é uma coisa tão efêmera que você só pode ver lá. Depois acaba. Um link, é um hiperlink, é uma ligação com aquilo, né? Para quando vier ao vivo, mas sem o palco não vai ser a mesma coisa, né? Ó, a Tuna Dueck tá por aqui, minha esposa. Você tá sabendo que eu e Tuna vamos casar? Fiquei sabendo ontem na live da Teuda. Ah, que lindo, eu quero ser padrinho, hein? Vamos casar. A gente está definindo a data e aí eu aviso todos vocês, tá? Sim, avisa o traje, a cor da roupa, tá?
Pode deixar. Eu acho que vai ser bem teatral, sem roupa, assim, uma coisa meio Ai, gente. ritualística, moderna. Vamos ver, eu te aviso. A turma Cláudio, topa. Cláudio Fontana está dizendo: você tem cerca de 10 peças escritas para o teatro, sendo que algumas delas adaptações de livros maravilhosas, aliás. Por que você não escreve mais para teatro? E ele quer saber o que te inspira a escrever. Ai, meu Deus do céu. A pessoa é um irmão para mim, sabia? Ele me conhece tão bem, mas tão bem, que ele vai com a pergunta ali, certinha, certeira, que agora, como que eu respondo isso? Por que eu não escrevo mais? Gente, a minha vida passou por coisas, momentos, enfim. Eu vou escrever, claro que eu vou escrever. Eu adoro escrever. No momento eu estou parado com a dramaturgia, a ficção, a coisa assim, mas eu estou, por exemplo, eu tô usando a pandemia toda para escrever um livro sobre dramaturgia para crianças e jovens. Já estou no 8º capítulo, 80 páginas, isso, sabe lá, eu imagino uns 30 capítulos. Eu estou completando 30 anos de carreira de crítico de teatro infantil esse ano e resolvi contar o que eu vi nesses anos todos, que escolhas esses autores fazem na hora de escrever as peças deles, o que eles querem falar para as crianças. Então, um capítulo sobre teatro de bonecos, os temas que eles usam, um capítulo sobre, agora, um novo teatro para bebês que surgiu, um capítulo sobre os contadores de história que tomaram conta dos palcos e transformaram o que eles fazem em dramaturgia também. Então, eu estou sistematizando tudo que eu vi num livro. E então, assim, não estou escrevendo nada agora especificamente para oferecer para produtores para ser encenado, não. Mas o que me inspira, assim, a inspiração vem de lados diferentes. Eu já tive convites para escrever coisas que eu gostei do convite e encarei. Um deles veio do próprio Cláudio. Eu já resolvi sentar, eu já tive inspiração de momento na minha vida, uma coisa que aconteceu na minha vida serviu de mote para, a partir dali, eu criar uma ficção em cima daquilo. Enfim, né? Eu já vi um filme muito legal, com uma cena maravilhosa, que eu falei, meu Deus, eu quero fazer uma peça sobre isso também. Então, as coisas vão, né? A inspiração vem de vários lados e estou aberto também a pessoas, diretores me sugerirem, já aconteceu também. E livros também, né? Livros, eu já adaptei 3 livros, 2 porque eu quis, um porque o Gabriel Vilela me encomendou, uma responsabilidade maluca que foi, A Crônica da Casa Assassinada, um dos romances mais importantes da literatura brasileira, é difícil pra caramba, é todo epistolar, carta, cada capítulo é uma carta de um personagem escrevendo por outro, um monte de carta para transformar em dramaturgia, uma coisa mineira, mineira, mineira. Eu entrei nessa história com todo amor e carinho. Então, é isso que me inspira, vem de vários lados. Estou Olha precisando de... só, sabe o que, que me inspira? Me Ah, inspira. O que me inspira há um bom tempo é de Carneiro Neto, porque ah, a primeira vez e única que eu tive a honra de ver Paulo Outram no teatro aqui em Ribeirão Preto, no Teatro Pedro II, foi Adivinha Quem Vem para Rezar. Vi Cláudio Fontana, vi Paulo Outram e eu fui descobrir quem que era o autor daquele espetáculo. E aí aquele nome de Carneiro Neto nunca saiu da minha cabeça, né? Esse autor, esse autor, esse autor. Muitos anos depois, eu fui cuidar de um projeto, ser curador de um projeto de teatro infantil num shopping em Ribeirão Preto, e era ó, assim, a gente tinha que produzir um espetáculo de teatro infantil novo e musicado por semana. E não podia ser adaptação e nem obras que já existem, os Chapeuzinhos, os Três Porquinhos, nada disso. No meio desse percurso, eu perdi a pessoa que escrevia para mim. Quem teve que começar a escrever? Eu fui lá você. e comecei a escrever os espetáculos infantis. Hoje eu tenho em torno de uns 60 espetáculos
que eu usei nesse trabalho e que depois eu acabei remontando e mandando para montagens Brasil afora. E aí eu vou procurar saber quem que é o grande jornalista, pessoa que escreve sobre teatro infantil. Aí eu descubro que o grande conhecedor e incentivador do teatro infantil é o mesmo Dib Carneiro Neto, que escreveu Adivinha Quem Vem para Rezar. Interior de São Paulo também, como eu. Então, eu vou te dizer uma coisa que você não sabia, que eu contei para poucas pessoas. Você foi uma inspiração para mim. Porque eu acho que, aí eu não sei se você concorda, escrever é um pouco como a leitura. É um exercício, entendeu? Conforme você lê mais, você lê melhor. E conforme você escreve mais, você escreve melhor. Por isso a gente tem muitos autores e dramaturgos que são jornalistas, como nós, né? Que vêm desse exercício da escrita. É bom quando alguém como o Gabriel encomenda uma obra da gente, tira um pouco a gente da zona de conforto, coloca a gente na obrigação de escrever, não é? Não é? E jornalista é atrevido mesmo. Jornalista gosta de sair da zona de conforto, acha que entende de tudo, é especialista em nada, mas acha que é especialista em tudo, né? E olha aí você, que surpresa. Eu não sabia que você tem 60 textos escritos para teatro infantil. Vou ter que fazer o seu perfil no meu site, como é que foi essa sua experiência. Agora lá vou eu te entrevistar daqui a pouco. Mas é muito legal. Você é muito gentil na sua abordagem com as pessoas. Obrigado por dizer que eu te inspiro. Você sabe que é isso que é legal na sua live, na sua conversa, porque a gente vê que você é um jornalista aplicado, vai lá, lê sobre o seu entrevistado, sabe tudo, vai lá, pergunta coisas legais, mas aí, de repente, você se desmancha em cima do convidado, cheio de afeto, você não deixa isso ficar de fora, você se coloca, né? E é isso que todo mundo precisa. O teatro é isso, é um monte de afeto, ainda mais nesse momento. Acho que aí as pessoas ficam na sua live. Acho que esse estou descobrindo agora. Acho que esse é o segredo. Você se coloca ali e você é engraçado porque também tá lá o diretor todo sério falando dos efeitos dos raios gama na margaridas do campo, não sei o que lá. Aí você olha lá um comentário de alguém e fala, alguém está falando não sei o que lá. Você quebra também o diretor e quebra a formalidade da live. E aí as pessoas vão ficando. É muito legal. Pronto, fiz um parênteses aqui, criticando a sua live. Desculpa. Obrigado, meu amor, obrigado. Mas, assim, precisa ser dito isso, porque eu tenho certeza que como aconteceu comigo, você é uma referência para outras pessoas. Porque sair do interior, ir para São Paulo, você esteve na Veja, você esteve no Estadão, entendeu? Você se tornou, por opção, um crítico de teatro infantil, porque você poderia ter ido para outros cadernos. E quando a gente vai... eu namoro a biografia de quem está comigo aqui. Quando a gente vai namorar a sua biografia, a gente sabe que você, quando saía de um jornal e ia para o outro, você pedia para ir para o caderno. Quando você foi para o Estadão, o Estadinho ainda existia, você foi lá bater e pedir para escrever sobre teatro infantil. Impressionante, como você sabe disso? Foi exatamente assim, exatamente. Você pesquisou mesmo. Eu fui lá. Como que eu ia deixar acabar uma coisa? Era uma área que estava muito carente, né? Também na época de grandes críticos que estavam saindo, se retirando, se aposentando. A Tatiana Belink, o Clóvis Garcia, que foram grandes nomes acadêmicos, inclusive, que eu não sou. Né, a minha experiência é toda ali na prática, dentro de uma redação e na plateia. Então, eles estavam meio que saindo de cena, eu não podia abandonar. Eu percebi que tinha toda uma demanda ali de gente precisando de um olhar sobre aquela arte. Eu percebi todo esse preconceito que existe com o teatro para crianças, que até hoje ainda, por isso que esse nome Pecinha é a vovozinha, né? Toda essa questão do teatro chato, o teatro ligado à educação, como se o teatro tivesse que dar aula para as crianças no palco. Então, eu fui martelando nessas questões, e, na verdade, é uma continuidade do que a Tatiana e o Clóvis faziam também.
não descobri eu a pólvora de nada. Simplesmente eu segui essa linha porque eu percebi que continuava acontecendo aquilo. Continuavam os diretores de teatro infantil caça-níqueis, copiando filmes da Disney inteirinho no palco, com figurino, com a mesma trilha, os mesmos diálogos copiados do filme. Aí o pai leva o filho e sai todo feliz. Ele trouxe meu filho no teatrinho. Teatrinho, coisa nenhuma. Isso é uma coisa que não pode ser chamada de teatro, é uma cópia deslavada dos filmes da Disney. E a gente cansou de ver isso. Então, é isso que eu falo hoje. Está todo mundo dizendo assim, porque essas lives dessas coisas que estão fazendo de teatro são toscas, são ruins. As crianças vão parar de ir ao teatro se elas ficarem vendo isso daí. Eu respondo assim, teatro ruim também sempre existiu. Não é porque é presencial. Eu cansei de sair de peças de teatro ali que eu vi com o ator na minha frente dizendo isso não é teatro, está aqui no palco, mas isto não é teatro. E pessoas que fazem peças ruins no palco, ruins demais, estão querendo levar essas mesmas peças para a live agora. Quer dizer, não se tocou, que já era ruim ali como teatro, agora quer levar ele para... Enfim, às vezes eu me irrito um pouco, passo do limite. Mas mas é isso, fui ficando mesmo nessa área. Cláudio Fontana e Tuna Dueck estão tendo conversa de comadre, aqui aproveitando nossa live. É isso que é legal na sua live. As pessoas ficam eles aproveitam o encontro. Matando saudade. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, que chegou aqui, que eu tenho que mandar um beijo para ela. Que legal, que ótimo. Dona Célia, minha mãe. Beijo, a Nanda Roveri, pelo De Olho na Cena. Um Requiem para Antônio é uma pérola, que lembro muito do quanto era encantador. Cada diálogo do Cláudio Elias era uma riqueza. Eu vi um Requiem aqui em Ribeirão também, e foi uma das peças mais lindas que eu já vi na vida. Um Requiem é pintado à mão do material gráfico que era entregue para nós até o fechar das cortinas. Que lindo você falar isso. Você sabe que o material gráfico foi produzido por mim também, junto com a minha equipe de design gráfico. Eu estou te falando, a gente vai se metendo em tudo, né? Jornalista é abelhudo. Então, o Cláudio, como produtor, me deu essa possibilidade de fazer o material gráfico. O Gabriel me chamou também para várias peças dele para fazer material gráfico, mesmo que eu não fosse autor, que eu não fosse adaptador, nada. E ficou lindo mesmo, lindo. Eles participam junto, é muito legal o Gabriel e o Cláudio, como eles, em cada etapa, eles participam de tudo, da escolha das fotos, do material gráfico. E o Gabriel é um diretor, ele que dirigiu o Requiem para Antônio, foi uma das coisas que o Gabriel fez, e ele leu o meu texto, que foi encomendado para mim pelo Elias e pelo Cláudio, num jantar. O Cláudio contou isso aqui na live para você. Eles me chamaram para jantar e me disseram que eles tinham essa vontade de fazer uma história sobre inveja com Salieri. Então, e aí mostraram, quando eu terminei o texto, eles mostraram para o Gabriel. A encenação do Gabriel foi toda para o picadeiro, que eu não escrevi assim. Eu não escrevi como palhaços, clowns em cena. O Gabriel teve essa sacada genial de transformar naquilo que você viu lá. Era um circo, tinha as meninas que cantavam, entravam de vez em quando, como se for, né, quando acontece mesmo no circo, os números que aparecem no meio dos números de circo. Ficou uma coisa, né? E com esses dois grandes atores, o Cláudio e o Elias, fazendo aquelas coisas lindas que eles fizeram, o Cláudio com aquele bonequinho mudando de voz, a Babaia, que ajudou naquela caracterização de voz. Nossa, foi um momento realmente... E feito na arena, não sei se em Ribeirão, acho que não foi em teatro arena, foi no palco normal italiano. Foi no Teatro Pedro II, o teatro de ópera. Então. Mas ele foi concebido ali pelo Gabriel no Tucarena. Ficou uma coisa linda, 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 linda. Realmente um momento inesquecível para mim. Ter recebido essa encomenda e a partir disso, tantos criadores e essa genialidade de um diretor, né? Porque o Gabriel também é um diretor que ele não
vira as costas para o autor vivo. Tem muito diretor que fala assim, fica na sua casa, você já me deu o texto, fica na sua casa, apareça aqui no dia da estreia, não quero saber de autor. Autor bom é autor morto. Eu já passei por isso. O Gabriel traz você para dentro da produção, te leva no ensaio, nos momentos certos, claro que eu não vou todo dia para ficar lá me intrometendo, mas ele aproveita das ideias de um autor para somar na montagem dele, na concepção que ele tem. E isso, de forma alguma, atrapalha a criação dele, muito pelo contrário. Né? Os voos dele de imaginação vão que ninguém segura, e você que acompanha. Então, Mas você acredita que, além de tudo isso, ele faz fios de ovos? acreditei, eu vi ele contando aqui. Eu já fui lá várias vezes. Né? Aliás, o livro todo que eu fiz sobre ele, Imaginar, e foi lá que ele nasceu, que ele foi concebido. Eu gravava as entrevistas com o Gabriel e os passarinhos ao fundo. Assim. Eu tenho essas gravações até hoje. É uma coisa linda de ficar ouvindo ele falando. Que aí ele foi me contando sobre cada uma das peças para eu transformar naqueles capítulos do livro, Imaginar. Maravilhoso, maravilhoso. Olha só, a minha esposa Tuda do EC mandou pergunta. Eu voltei aqui porque, em nome do nosso matrimônio feliz, ela já te chamou até para ser padrinho do casamento, viu? Sim, aceitou. Olha, eu tenho que fazer a pergunta dela. Tem pergunta do Gabriel aqui também. Eu vou fazer primeiro a da Tuna. O que você tem pergunta do Cláudio Fontana? Eu acho que a pergunta do Cláudio é um pouco capciosa, mas vamos lá. O que você acha que emociona a criança de hoje na dramaturgia? E tem mais uma pergunta. Se você acha que a pandemia vai gerar um novo conteúdo dramatúrgico? Tá. Olha, essa questão de o que emociona a criança hoje, a gente conversa muito sobre isso ao longo dos anos que eu estou nessa questão. E eu já conversei sobre isso com vários diretores. Assim, a conclusão que a gente chega é que não tem criança de hoje quando a questão é emoção. Não tem isso. A criança, ela tem uma espontaneidade sempre. Mesmo quando eu era criança, a criança, é claro que hoje a criança é mais exposta à tecnologia, a multitelas, né, a linguagens diversas. Mas a chave para você acessar uma criança, um dramaturgo acessar uma criança com o seu texto no palco, encenado, na boca do ator, é a honestidade. É isso, porque a criança é espontânea, a criança saca na hora que ela está sendo enganada e não tem regra social e camada que a gente veste uma em cima da outra quando vira adulto e não consegue mais ser espontâneo. A criança não, ela para de olhar para a peça, ela não está nem aí, ela não tem regra social para seguir, ela não vai, não está com medo que o ator da peça é amigo dela, então ele tem que ficar quieto. Bom, basta você ir ao teatro hoje, mesmo que você não goste de uma peça, você levanta junto com todo mundo e bate palma, virou convenção. Não significa nada mais uma plateia de pé batendo palma, não significa nada, é pura convenção do Brasil. Isso é aqui que acontece. Então, criança não é assim. Criança percebe que o autor está enrolando ela lá em cima, ela começa a mexer na bolsa, pegar as coisas dela, levanta, conversa com o amiguinho, quer ir no banheiro. Então, não tem criança de hoje, eu acho. Você precisa ser honesto. Aí eu já vi coisas demoradíssimas no palco. Que às vezes chega alguém e fala: nossa, a criança de hoje não vai aguentar tanto texto. A criança fica vidrada se aquilo é muito bem escrito, se aquilo é feito com honestidade, falando com simplicidade com a criança. E já vi coisas também cheias de parafernália, que você fala: essa criança vai ficar presa aí. Não fica também. Não é isso, não é só isso. A chave é outra. Não é nem só tecnologia, não é você que tentar achar uma coisa frenética para a criança de hoje, porque a criança de hoje é frenética. Já vi criança maluca que em casa quebra tudo, chega no teatro, para. Com o Vladimir Capella, ela assim, a peça do... Eu tenho um sobrinho
que quando criança era uma loucura de energia, 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 proativo, proativo. Começava uma peça do Vladimir Capella, que era um conto de fada arrastado, conto de fadas demorado, contado do jeito que tem que ser contado, com tudo em cena, figurino trabalhado, coros que o Capella punha em cena, e esse menino parava e ficava ali contemplando, completamente apaixonado pelo que ele estava vendo. Então, não acho isso. O que mais? O que é a outra pergunta? Já esqueci tudo. Se você acha que a pandemia vai gerar um novo conteúdo dramatúrgico. Ah, vai, gente, porque ninguém vai resistir, né? Já começou, já tem série, já tem coisa aí de todo mundo falando de gente na pandemia, de coisas sendo Agora tem. Outro dia eu vi uma peça Terremota do Marcelo Romagnoli, que foi feita com grande sucesso no palco e agora eles transformaram num produto audiovisual baseado no texto dele. Muito bem feito, muito bem gravado. E a história é de uma menina que chove no fim de semana e o tio ia levá-la para a praia e não leva. Ela fica em casa. Ela tem que. O tio fala: vamos transformar a nossa sala numa praia. Então, essa questão de ficar em casa. Olha que coisa mais atual. As crianças hoje estão transformando a sala da casa delas em tudo, né? Em tudo. Em playground, porque elas estão dentro de casa, no isolamento social, não estão indo para a escola. Então, é um tema universal, né? Um tema que já existia antes da pandemia, essa coisa de a sua casa, o teatro de objetos, nada mais do que isso. Você pega uma panela e a criança vê naquela panela o que ela quiser, né? Um baldinho. Quando você vê, a sala realmente vira uma praia com tudo. Então, mas claro, todo mundo vai querer escrever sobre esse momento, sobre pandemia, sobre solidão, sobre, né? Eu acho que sim, vai dar uma mexida. Agora vai dar uma mexida em tudo. Eu não sei quando vai voltar, né, o teatro, porque o teatro para crianças ele depende muito de escola também. Os artistas eles inclusive financeiramente as escolas compram os espetáculos, as escolas ou vão para o teatro, enchem aquelas vans de crianças ou as peças vão para as escolas. Quando que isso vai voltar? Não se tem ideia, né? Não se tem mais a mínima ideia de quando isso vai voltar a acontecer, quando as escolas vão voltar a ter coragem de chamar e de levar essas crianças para dentro de um teatro. A gente não sabe nem quando vão abrir os teatros. Então, vai ser um período muito difícil. Não adianta fingir tapar o sol com a peneira, querer ser otimista. A pandemia está aí ainda, não relaxem, né? Fique em casa, não acabou, gente. Tem gente achando que acabou. Não acabou, está morrendo gente cada vez mais. Que absurdo isso que está acontecendo agora. Países que abriram os teatros já estão fechando de novo. A França já está revendo, já voltou a contaminar as pessoas. Não adianta essa capitalista de querer ganhar dinheiro calma, está todo mundo morrendo ainda, já são 100 mil pessoas nesse país. Pelo amor de Deus, não dá para fingir que nada está acontecendo, não. Vai demorar, vai demorar. E pensa bem, as empresas estão falindo, uma atrás da outra. As empresas desse Brasil vão patrocinar a cultura quando, de novo, que elas vão ter dinheiro? E teatro infantil é a primeira coisa que cai lá para baixo. Ninguém quer patrocinar, não queria já. Eram problemas que já existiam antes da pandemia com o teatro para crianças e agora vão ficar piores ainda. Queria eu estar aqui falando, sendo otimista, mas não é, gente, vai ser difícil, vai ser difícil. Por isso que não dá para condenar essas pessoas que já estão indo para o audiovisual e tentando fazer coisas ali, e tentando se virar com a sua dramaturgia que já está escrita e transformar em produtos porque ninguém vai audiovisuais. suportar tanto tempo, né? Não, né? Então, a pessoa precisa viver, precisa ter fonte de trabalho e precisa dar vazão para a sua criatividade. O artista vive disso, meu Deus. Ninguém agora vai sair virando pedreiro, marceneiro. O artista vive outra sensibilidade. Então, mas vai demorar, não adianta. Vai. Ó, tem pergunta do Gabriel. Dib, querido, você tem saudade da redação de um jornal? E rapidinho, qual a capital da Lituânia? Eu fui com ele e o Cláudio viajar
em outubro, por esses países da Europa. Gente, que eu nunca pensei na minha vida que eu ia, e eles fizeram todo o roteiro. Eu fui assim, fui levado, né? Eles fizeram todo o roteiro. O Cláudio é bom disso, menino de Deus, ele organiza, ele reserva hotéis, os melhores hotéis, uma loucura, uma coisa linda. Por isso que ele está falando da Lituânia, é uma cidade. E aí eu volto e não lembro mais o nome da cidade, não lembro mais que país. Eu misturo tudo, faço uma confusão e eles ficam me provocando, porque eu não lembro mais. Por exemplo, a Lituânia, enfim, acho que eu gostei também, eu gostei de tudo, mas eu não sei especificamente. Você tem certeza que você foi para a Lituânia? Fui sim. Quer dizer, ai, não, acho que era não, tinha Lituânia também. Ai, para com esse assunto, que eu vou dar vexame aqui na live. Deixa eu. Era Estônia, Letônia e Lituânia. Tinha sim a Lituânia. Eu fui. Foi a última. Bom, se eu tenho saudade do jornal, ó, tenho saudade a gente viveu uma época áurea do jornalismo cultural. Era maravilhoso aquilo. A gente era feliz, não sabia. Era um momento em que não tinha crise de papel. A gente podia fazer o caderno 2 do tamanho que a gente queria. Eu tinha páginas e páginas e páginas para falar de teatro infantil quanto eu quisesse. Eu lembro de publicar na mesma edição 5, 6 críticas de peças de teatro infantil. As pessoas guardam até hoje isso, os diretores, de vez em quando eles me mostram. Mas voltar hoje já é tão diferente, né, Gabriel? É tudo tão... Agora mudou e é tudo online. Eu não sei se eu sei, eu não sei se eu vou saber me adaptar a esse novo jeito. Eu estou tentando, com pecinha e a vovozinha. Eu estou agora gravando até vídeo toda hora, virando como se fosse um youtuber, fazendo coisas absurdas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, de ficar gravando, falando na câmera. E eu esqueço de olhar para a câmera, sabia, Pedro? Eu não sei onde é o lugar do celular, onde é, e aí eu gravo tudo. Quando eu vejo, eu olhei para nada. Assim. Aí eu fico com preguiça de regravar e ponho esse mesmo, mando para o ar. Então, a gente está engatinhando, é legal se sentir recomeçando. Mas eu queria voltar para uma redação daquele jeito que era, quando eu saí, um pouco antes de eu sair. Eu te entendo completamente. Outro dia viraram para mim e falaram que eu tinha que fazer TikTok. Aí eu vi TikTok legal do menino que vinha... Aí eu fui perguntar que ele aparecia com 10 roupas diferentes. Aí perguntei para a pessoa, como que faz? É uma foto? Ele falou, não. Ele grava com as 10 roupas diferentes. Falei, quer dizer que eu vou ter que vestir 10 roupas diferentes e gravar 10 vezes? Ele falou, eu falei, não quero mais, obrigado. Deixa para lá, prefiro a live ao vivo. Eu entrei nesse TikTok. Menino, não sabia como fazer, não sabia, não entendi nada do que era aquilo. Saí, não durou um dia no TikTok. Não, eu também desisti. Ó, o Cláudio Fontana disse que um passarinho contou para ele lá em Carmo que você está escrevendo minissérie para TV. E ele quer saber o que te motivou de trocar o teatro pelo audiovisual. Dá mais dinheiro? Ah, quem me dera, viu, menino? Atualmente não está nada dando dinheiro, nem teatro, nem audiovisual, nem nada. Não entra um centavo nessa casa há meses, criatura. Veja, eu estou gastando tudo minhas economias, tá duro, viu, gente? Tá duro mesmo. Ei, pandemia que demora para acabar. Imagina tudo, né? Não sou só eu, tá todo mundo assim, acontecendo isso. Mas, ó, eu sempre ouvi isso na minha vida. Gibi, vai escrever para televisão também. Você faz diálogos legais, as suas peças são ótimas. Vai escrever para televisão. Eu nunca fui. Não dava tempo, eu estava no jornal. Vamos, Gibi, vamos escrever uma novela infantil. Vamos pedir um serviço lá no SBT. O duro é que o lugar de quem escreve lá é da mulher do patrão. Como que vai assumir o lugar da Dona Iris? Não dá, né? Pois é, ali não pode mais. Mas eu fui fazer um curso. Faz 2 anos que eu estou num curso de roteiro chamado Roteiraria aqui em São Paulo. O professor chama José Carvalho. É uma coisa deliciosa de frequentar. O cara é muito, muito, muito legal. Ele fala de teatro, inclusive, de cinema. São aulas que eu recomendo para todo mundo. Procura Roteiraria no Google. Agora está tudo online. Eles têm vários cursos online
É muito, muito, muito legal. E aí eu andei fazendo uns exercícios nesse curso que estão aí. Estou tentando lugar para eles, séries e tal, mas ainda não tenho nada, não. É sou estou tentando. Eu preciso de um trabalho, gente. Se o de olho na cena, a Nanda falou: se o Dib escrever uma novela que faz tempo que não acompanha, eu assisto. Tenho Dib, certeza, Nanda, você vai me ajudar a escolher elenco. faz isso, olha, faz o curso, vai escrever novela e me chama para trabalhar na sua equipe de redação para escrever os diálogos que você não quiser, tá? E aí eu vou aprender com você. Tá bom, eu com você, um monte de coisa, tenho certeza. Olha só, o Bruno Cavalcante, querido Bruno Cavalcante, mandou um coração para você e está te Beijo! perguntando, Dib, como você vê a cobertura do teatro infantil e infanto-juvenil na imprensa hoje? Nula! Nula, nula. Não é a pandemia. Não estou falando da pandemia, claro que está nula. Não tem nem teatro que dirá cobertura. Mas antes de começar isso tudo, não tem, né, gente? É muito difícil conseguir espaço na imprensa para teatro infantil, infanto-juvenil. É muito difícil. Assim, tem de vez em quando resenhinhas pequenas nos guias dos dois jornais, coisas bem pequenas, assim, Mas é que muito. diminuiu também a cobertura e o espaço para o teatro em si, né? Começa daí, você já diminuiu para o teatro, já diminuiu para o cinema, imagina para o teatro infantil, que já era pequeno. Então, as pessoas têm que procurar outro jeito de divulgar suas peças. Não adianta, não é mais como era antes. O jornal. Antigamente as pessoas punham tijolinho, pagavam, né? Tijolinho, anúncio nos jornais impressos das peças. Não, nem isso mais funciona mais como mídia. Você consegue muito mais se você faz uma coisa nas redes sociais agora. Mudou tudo. Mudou tudo. Então, aí a cobertura de imprensa não se interessa mais, porque não tem mais anúncio, o jornal sempre, né, queira ou não, o jornal vive também de anúncio, então e vai atrás dessas coisas que rendem mais grana para o jornal. Teatro infantil, para eles, for fazer uma matéria de teatro infantil, por quê? É É. ridículo, é triste, é muito triste, mas de vez em quando tem, claro, não estou dizendo que abandonaram por completo, mas a cobertura sistemática de teatro para crianças na imprensa brasileira, em São Paulo, no Rio de Janeiro, então, não tem, gente, não existe. Olha só, o Rodrigo Aldi, Dib, o teatro Ah, brasileiro para infância e juventude te deve absurdamente. Deixou de estar em um lugar, de certa forma, pouco valorizada para ser entendido em seu valor fundamental de formação. Obrigado. E o Cláudio Fontana falou que o áudio está puxando o seu saco. o Aldi é um querido, eu morro de saudades dele. O Aldi escreveu, fez comigo, coordenou comigo o livro Imaginar. Ele é coautor, nós dois ganhamos junto o Prêmio Jabuti. Foi uma emoção, a gente se abraçava naquele dia, a gente concorrendo com 10 livros e ganhou um livro sobre teatro. A gente não imaginava, né, Aldi? E o Aldi, gente, é um diretor e autor de teatro para crianças que me surpreendeu. É uma coisa, as coisas que ele já fez. Ele faz adaptações de obras literárias, ele acabou de fazer ai meu Deus, Aldi, escreve aí o nome, Cervantes, o Dom Quixote, eu ia falar Dom Dom Casmurro, Quixote. o Dom Quixote, você não, era de chorar de lindo, o Dom Quixote dele. E uma grande revelação, que ele nunca sai do teatro para crianças e jovens mais, e ele pode puxar o saco quanto ele quiser. O Cláudio pode dizer isso, mas o Áudio é sincero em tudo que ele faz, tá bom, Cláudio? Ó, o Cadu Fávero. Dib, um beijo Ah, no seu coração. A Cadu, Tuna tá meu Deus! falando, Dib, lindo, obrigado pelas respostas. E o Cláudio Fontana, você que Ah, também é crítico de teatro, a diferença entre as interpretações para o teatro adulto e para o infantil, a diferença deve haver, e eu quero engatar uma pergunta na pergunta do Cláudio. Você conversa com as crianças depois dos espetáculos? Você ouve as crianças, Dib?
Eu não, olha, é assim. Essa questão do Cláudio é realmente... A gente pode ficar horas aqui conversando, ele sabe disso, por isso que ele tocou nesse assunto. Mas essa sua pergunta também é assim. Eu tenho uma bronca, uma birra com os adultos, os pais e a ansiedade dos pais, que a peça nem acabou, já viram para os filhos aqui do lado e gostou? Não gostou? Está gostando? Gostou? Gostou? O que você achou? É uma ansiedade em cima dessas crianças. Isso quando não ficam o tempo inteiro comentando com a criança e querendo contar para a criança o que ela já está vendo lá em cima, explicar a peça para a criança. Isso me irrita, eu tenho vontade de ir lá estapear os pais. Os adultos são o grande problema do teatro infantil. Os pais, a ansiedade dos pais. E aqueles pais que acabam de ter filho e ligam para mim para perguntar quando eu já posso levar meu filho para o teatro? Pelo amor de Deus, sossega, meu Deus. Não leva bebê ainda, a não ser que seja uma peça específica para bebê. Bom, então não sou eu que vou sair perguntando para as crianças. Eu acho que não é a hora, depois que acaba a peça, de ficar martelando na cabeça das crianças se elas gostaram ou não. Gente, deixa aquilo fruir direito, deixa ela... Pode ser daqui uma semana que ela chega em casa e ela comente alguma coisa que ela lembrou. Tem que ser tudo espontâneo com criança, não? Senão fica chato demais ficar perguntando. O que eu faço é observar as crianças na plateia. Eu não observo só o palco, eu observo a plateia muito, adoro. Adoro, inclusive eu conto nas minhas críticas, quem lê sistematicamente sabe que eu conto coisas que eu ouço das crianças, dos pais das crianças, com as crianças, conversando durante o espetáculo. Isso é muito rico para mim, como crítico, ficar observando essa plateia. Eu me emociono pra caramba quando eu olho uma criança vidrada com aquele olhar, eu começo a chorar na plateia, até hoje, depois de 30 anos de... É lindo observar uma criança vendo teatro, a coisa mais linda. Mas, assim, ficar interpelando a criança, acho que não é produtivo, não é o momento. Parece professor, sabe? Professor que chega assim, você quer levar a sua peça para o colégio dele, ele pergunta assim, que aproveitamento eu vou ter em minha sala de aula com essa peça? Ah, pelo amor de Deus, gente, que aproveitamento vai ter? Deixa a criança, tem que ser uma coisa espontânea, tem que falar com a alma dessa criança. Não vem com aproveitamento. O professor tem essa mania de querer aproveitamento em sala de aula, da arte. Pelo amor de Deus, me irrita também. E a diferença de adulto para criança, olha... Cláudio, tem mau teatro no horário da noite e mau teatro no horário da manhã. Tem maus atores, péssimos atores de manhã e à noite. E tem grandes, excelentes atores no teatro infantil e no teatro adulto. Então, eu implico demais quando um ator de teatro infantil vai fazer um personagem criança e começa com aquela vozinha tete-bitate, aquela coisinha irritante, como se, para interpretar a criança, precisasse falar menos, sabe? Falar de um jeito... Eu não acho outra palavra que não seja ofensiva. Sabe? Infantiloide. Infantiloide. Boa, obrigado, Pedro. Não, sabe? Mas eu já cansei de ver, de me emocionar com interpretações de grandes atores fazendo criança de um jeito lindo, de um jeito espontâneo, com muita propriedade, sem querer caricaturar, sabe? Uma criança sem fazer estereótipo de criança. É dificílimo, mas tem grandes atores do teatro infantil. E atores que estão muito felizes com a sua carreira no teatro infantil, não estão mais usando o teatro infantil como trampolim. Ai, tomara que depois eu faça uma peça adulta, tomara que a Globo venha aqui e diz... Tem mais isso. Existem grupos que só fazem teatro para crianças e jovens e não querem mais fazer nada na vida, porque ali é a vocação, é a paixão. Tem grandes atores. Dá para citar. Eu não vou citar, porque senão eu vou esquecer e vou ser injusto. Mas acho gente ruim na noite, tem gente ruim na televisão, tem gente ruim no cinema, tem ator despreparado, assim como tem jornalista despreparado, tem tudo, né? Cada vez mais, tem professor despreparado. É triste. Olha só, o Vladimir Capella é uma grande referência sempre do nosso teatro infantil. Maravilhoso. Sempre, 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 sempre. Ele foi embora muito cedo. Ele estava irritadíssimo com o que estava acontecendo com o teatro. Ele foi embora muito desgostoso,
assim, tipo, eu já sou um cara consagrado, ele falava, então ninguém me dá mais patrocínio, ninguém mais me dá prêmio, porque diz que eu já sou veterano consagrado, e estava bem desgostoso da vida. Mas, assim, cada coisa que ele fazia era um sopro de vida no teatro, sabe? Uma renovação, uma coisa rica em todos os quesitos, assim, sabe? Preocupado com a trilha, com a luz, com um diretor completo, um diretor que não raramente, né? Acho que ele não dirigia textos que não fossem dele, justamente porque ele queria cuidar daquilo do jeito dele, né? Era uma pessoa muito sensível mesmo. Ele formou gerações e gerações e gerações de atores em torno dele. Até hoje você ouve, você fala em Vladimir Capella, o que vem de gente jovem dizer que aprendeu com ele, com o teatro dele, né? Os elencos eram sempre numerosos. Era uma coisa que ele não tinha medo também de muita gente em cena. Era muito legal, mas era uma pessoa muito sensível mesmo. Ele ficava muito incomodado, um artista assim, que se entregava com a alma, e aí ele se decepcionava muito. Ele sofreu muito no fim da vida dele com essas questões, que depois foi só piorando, né? De Sim. produção, de teatro. Imagina hoje como ele não estaria sofrendo. Foi Não é? cedo, mas acho que foi no tempo dele, né? Tem, verdade. Leis de incentivo que faziam preconceito com teatro infantil. Ixi, era uma loucura como ele sofria. Mas aquilo alimentava também, por outro lado, a criatividade dele, a vontade dele de contar aquelas histórias que eram universais, né? Ele foi a primeira pessoa que me alertou para a questão da morte no teatro infantil, né? Como a morte é cruel nos contos de fadas e o teatro foi edulcorando, transformando tudo em docinho, em pote de mel na ponta do arco-íris. E a criança está acostumada com isso. A criança deveria falar de morte é como se você falar da vida, faz parte. Você não tem que esconder Sim. essas coisas. São O Platela, ciclos, né? pois é, ele E batia tem, nessa. e tem o jeito também de falar. Você pode tornar. Não precisa. O teatro não é o retrato da vida e o infantil também não. Há formas de teatralizar isso e que a sensibilidade da criança vai absorver. Ó, o Cláudio Fontana está perguntando, Dibi, você que tem idade para ser meu pai, quer voltar a trabalhar como jornalista? Quero sim. Olha, Cláudio, essa pergunta é totalmente equivocada. Primeiro Você lugar, pode voltar a trabalhar como jornalista, como assessor de imprensa do galã Cláudio Fontana, porque quando você vai pesquisar o nome do Cláudio Fontana na internet, tem o galã Cláudio Fontana. sim, ele acha que ele é galã até hoje. Ele acha que ele tem idade para ser meu filho. E olha, gente, nós estamos fazendo, sabe quanto esse mês de agosto? 15 anos da estreia do Adivinha Quem Vem para Rezar. Olha a decadência, o menino já passaram 15 anos. Olha o que virou o Cláudio Fontana. Mas brincadeira, ele é muito conservado, digamos assim. Ele não envelhece, é uma beleza. O De Olho na Cena está perguntando quantos anos você tem, Cláudio Fontana? Ei, Nanda Roveri! Eu e o Cláudio temos uma diferença mínima de idade. E, Cláudio, eu nunca deixei de ser jornalista. Essa pergunta é equivocada por isso. Como assim você quer voltar a ser jornalista? Tudo Tem que eu gente que falou que faço vai procurar a idade do Cláudio no Google. procura que acha. Tudo que eu faço na vida é trabalho jornalístico. O meu site Pecinha Vovozinha é completamente jornalístico. Um crítico de teatral é um jornalista. Eu nunca deixei de ser jornalista. Agora, eu quero emprego de jornalista. Sim, arranja aí para mim que eu quero. Que esse meu site 38 anos tem o Cláudio Fontana. 38, ele falou? É. Ah, que Então lindo. ele fez com 13 o Adivinho. É, né? Ai, que coisa, gente. Muito legal. O De Olho na Cena falou que sabe a idade do Cláudio Fontana. Querido Dib, com... Cláudio nunca mais deixou a Lady Macbeth. O Rodrigo Alves está falando aqui.
Lady Macbeth é a Odete Roitman do Cláudio Fontana. Sim. Boa, Aldi, é isso mesmo. Eu sou ruim de resposta. Eu vou lembrar uma resposta para o Cláudio daqui 3 dias. Eu fico, sabe aquele personagem do Jô Soares que ficava e só lembrava depois de responder? É assim, agora o Aldi já deu uma boa resposta para mim. Obrigado, Rodrigo Aldi. Eu demoro para ter uma resposta para o Cláudio. Gente, ele ganha de mim nisso, que é uma loucura. Ô, menino Pedro, você é maluco, né? Porque eu falo assim, esse menino faz live todo dia, uma por dia, pelo amor de Deus. Agora eu descobri que você faz duas, vai acabar comigo, vai começar outra. Você é louco. Vou conversar com o Bruno Fagundes. Maravilha, Bruno Fagundes, que legal. Olha, eu perdi o Zorro que ele fez, mais O Senhor das Moscas, lá no SESI. Ele estava sensacional. Esse livro é lindo. Sim. Todo mundo devia ler esse livro. Nossa, é uma coisa, né? As crianças e uma montagem meio operada, né? Assim, eles cantavam de um jeito. Isso. Você entrava meio que eu assisti o espetáculo. Você entrava num transe ali, né? Nossa, muito, muito, muito bem feito ali no SESI. Então é muito legal agora você fazer a live com ele. Muito Cláudio bem. Fontana está agradecendo. Obrigado, Dib. Prêmio Shell e Prêmio Jabuti. Gente, Pedro, hoje você fez a alegria do Cláudio Fontana com essa minha live. Esse menino se divertiu, olha, foi ótimo, viu, Cláudio? Obrigado pela sua Eu quero só ver o que ele está preparando para a Babaia. Dá medo, tadinha, a Babaia não merece. Ela é delicadíssima, é um amor. Quero ver também o dia dela. Que dia é o dia dela? Infelizmente. Eu te mando. Tô sem agenda aqui. Olha, infelizmente, com 1 hora, o Instagram chuta a gente daqui. Eu tinha tanta coisa mais para te perguntar, mas como diz a Nanda Rover, ela falou que tem a sensação nessas lives de que parece que ela revê todo mundo, Gabriel, Cláudio, você, Elias, Tuna Dueck, Babá em volta de uma mesa, tomando café, comendo pão de queijo. Eu espero que isso um dia possa acontecer realmente quando esse momento passar. Mas não quero só café e pão de queijo, não. Quero um vinho também, uma cachaça, uns fios de ouro. E que a gente possa dar beijos, abraços e muitas risadas. Você é prêmio Shell, você é prêmio Jabuti, mas você também, meu querido, é um prêmio e um poço de gentileza. Muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui. Obrigado você, foi uma delícia, Pedro. Parabéns pelas suas lives, viu? Sensacional. Gente, não fiquem com ele. Vamos ver o Bruno agora, muito legal. Obrigado a todo mundo que fez pergunta. Obrigado, Cláudio, Gabriel, Nanda, Tuna, todo mundo. Rodrigo Aldi, um beijo grande, gente. Beijo enorme. Eu não consegui ler todo mundo que entrou aí. Depois eu vejo. Beijão, tá? Beijo, querido. Até a próxima. Tchau, Pedro. Parabéns. Tchau. Beijo. Beijão.